Falar em público é algo que te deixa nervoso? Sabias que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer? Neste episódio, abordámos tudo aquilo que aprendemos ao longo dos últimos meses a dar palestras e aulas. Fica desse lado para não perderes. Bem-vindos! E bem-vindas ao Deu Match Podcast. Eu sou a Bruna. E eu sou o Rodrigo. E hoje vamos falar sobre falar em público, não é? É verdade, hoje vamos falar sobre falar em público, aquele medo que as pessoas têm mais que morrer, não é? Que é expressarem-se, exporem-se à frente das outras pessoas, principalmente em público, ou seja, cara a cara, presencial. Só de falar já estou nervoso. E eu acho que pode ser aqui um tema muito interessante para nós abordarmos no nosso podcast, até porque há muita gente que tem problemas ou algum tipo de crenças com falar em público. E eu começo já com uma pergunta, que é: falar em público é talento ou treino? O que é que tu achas? Boa pergunta. Então, eu acho que há pessoas que podem ter uma predisposição maior para chegarem lá à frente de um público e estarem mais à vontade, sentirem pelo menos menos nervosismo. Tu és claramente um desses casos e eu sou claramente um oposto. Mas também acredito, imagina, aqui podemos pôr a questão do Messi e do Ronaldo, que se treinarmos muito, isto acaba por ser algo que se torna cada vez mais confortável. Ou seja, a questão de chegarmos lá à frente e nos expormos acaba por ser um processo que, ainda que não tenhamos este talento inato para o fazer, claramente com treino eu acho que é possível chegar lá e brilhar. Sim, eu também concordo que eu não tenho a certeza se é talento a palavra, porque eu acho que talento é muito associado a uma coisa que a pessoa sempre fez bem, e quer dizer, nós não nascemos a falar em cima de um palco para pessoas. Agora, eu acho que aquilo que tu disseste, que é, se nós, por exemplo, em crianças, que foi o meu caso, somos muito expostos a estar nestas situações e aprendemos não é? Ou seja, a estar e a melhorar, é normal que nós estejamos à frente de uma pessoa que se calhar nunca fez isto e está a fazer pela primeira vez aos 25, imagina. Eu acho que isso pode ser, pronto, aqui bastante diferente. E este tema surgiu também porque nós tivemos a semana passada no Norte a dar, aliás, eu estive a fazer formações e palestras. Quantas palestras tu deste, Bruna, na semana? Dei 4. Nos últimos dias? Em 7 dias dei 5. Mas na semana que tivemos no Norte dei 4 e uma delas nós demos em conjunto. Então decidimos trazer este tema aqui, até porque há muitas pessoas que se perguntam, não é? Como é que vocês fazem isto e como é que vocês falam em público sem problemas e não é bem assim, não é? Não é falar em público sem problemas, não é falar assim... Pronto, não é só fazer porque, enfim, já somos bons e agora fazemos. E eu queria trazer muito isto, que é o que é que nós sentimos ao dar esta palestra em conjunto, o que é que nós sentimos em palestrar para outras pessoas e dizer mesmo a verdade, sabes? Os bastidores do que é, porque uma coisa é o que as pessoas veem, estão lá sentadas e veem o que acontece, outra coisa é o que acontece na parte de trás. Sim, aquilo que nós sentimos, não é? Então queria que tu falasses um pouco sobre isso. Como é que é isto? Do que é que tu te sentes em relação a isto? O que é que podes passar para o outro lado? Ok. Como eu disse inicialmente, nós somos claramente diferentes neste tópico. Eu estava a brincar, mas estava a falar a sério. Ou seja, o tema de falar em público para mim ainda é algo que me deixa desconfortável, honestamente. Cada vez vai deixando menos, mas eu acho que nunca vou ser aquela pessoa que vai estar tranquila antes de uma apresentação. Tu sabes disso. A Bruna, por exemplo, quer falar comigo antes de qualquer apresentação, fazer-me perguntas como se nada fosse. E eu naquele momento estou tipo nervoso, só quero estar tranquilo, não quero que me perguntem nada, não quero que falem comigo. E é um desafio para mim, que vai sendo aos poucos com o treino superado, digamos assim, mas claramente para mim ainda é algo que não é confortável. Eu gosto de chegar lá à frente, de falar e de partilhar aquilo que eu sei de alguma forma. Agora o processo até chegar lá, porque aqueles primeiros, se calhar, 2 ou 3 minutos para mim é tipo meio pânico, a verdade é essa, mas é isso, acho que com o treino vem sendo a ser mais confortável. Mas voltando mais atrás, eu acho que esta questão do falar em público já vem, pelo menos no meu caso, a ser algo desconfortável desde sempre, sei lá, desde que eu me lembro, mesmo em criança, quando fazíamos aquelas apresentações do resumo dos livros que nós líamos na aula de português, ou outro tipo de apresentações que na escola toda a gente teve, sempre fiquei com aquele nervosinho, ou seja, até ser chamado, eu estava na cadeira, ele disse sempre, tipo, quando é que é a minha vez? Tipo, às vezes nem sabia se queria ser dos primeiros ou se queria ser dos últimos, mas o sentimento para mim sempre foi esse, assim, de ficar mais nervoso. Tu acho que tens uma perspectiva diferente, não é? Sim, imagina, eu não me recordo de 100% do que é que eu sentia nessa fase dos livros, etc, mas eu sempre fui uma pessoa
que eu sempre fui aquelas que queria apresentar e falar, ou seja, havia um porta-voz, eu não me importava de ser eu, ou seja, eu era aquela pessoa que eu comunicava muito facilmente. E eu acho que isso aconteceu porque eu, em criança, a minha mãe sempre me permitiu fazer tudo. Então, eu devo ter participado em todos os desportos e atividades que havia para fazer. Eu fiz teatro, eu fiz hip-hop, eu fiz castings para novelas, eu fiz... Enfim, eu fui a uma canção para ti, aos castings cantar, eu nem sei cantar. Ou seja, tudo o que havia para ficar desconfortável, eu sinto que eu já fiquei desconfortável no passado. Quando era espetáculos da escola, eu ia ao palco, eu apresentava espetáculos. Ou seja... Eu acho que há pouca coisa hoje em dia que me meta desconfortável, porque eu já passei por aquilo criança, quando eu ainda tinha poucas defesas, enfim, não é? E eu sinto que, obviamente, eu não sentia esse nervosismo, então eu acho que logo aí há uma diferença, não é? Eu não estava ali, meu Deus, mas eu sempre senti nervosismo, ou seja, eu, até hoje ainda sinto, as pessoas, e tu às vezes achas que não, que é, tu achas, não, para ti é fácil. Não, eu sinto, eu agora antes da palestra que demos os dois, eu também me apetecia ir à casa de banho, não é? Aquele sentimento que as pessoas têm antes de palestrar. E também me estava ali com as borboletas e quando me estão a apresentar... Aquele xixi nervoso, não é? Sim, quando me estão a apresentar, vem ali aquele formigueiro, meu Deus, e agora vão-me levantar e quando é que é? E as pessoas vão estar a olhar para mim. É normal, eu acho que isto é tudo normal, eu acho que tem muito mais a ver com a forma como tu reages e com a forma como tu passas isso para fora. Por exemplo, eu não passo isso para fora. É raro tu veres nervosa nessa situação. Porque eu não passo porque eu aprendi a bloquear aquilo, porque eu já fui exposta tantas vezes àquilo, que hoje em dia para mim, mesmo que eu fique, não passa. Agora, também há aqui outra questão. Para mim, há audiências e audiências, e já falámos disto, não é? Sim, claramente. Eu já te vi a palestrar em diferentes contextos e claramente há audiências que são mais desafiantes, mesmo para ti, que para mim é já expert aqui nesta temática. Há públicos mais que demoram um bocadinho mais a conquistar, demoramos um bocadinho mais até lhes chamar a atenção, até os prender, digamos assim. Deixa-me só voltar atrás para dar este contexto que pode ser interessante. Eu estava a partilhar aquela questão de ter sido sempre assim, mas eu acho que depois também tem a ver aqui com uma questão que é também o sítio onde nós vamos falar pode ou não ser mais ou causar mais nervosismo. Eu lembro-me na faculdade, como eu tinha uma turma mais pequena, por exemplo, no início ficava nervoso, mas depois ao longo do tempo acabou por ser um grupo onde eu me sentia à vontade neste tipo de exposições orais. Aqui, por exemplo, nesta última palestra, ainda que tivessem aqui 80 e tal pessoas, apesar de ser ou seja, como era um grupo assim mais de conforto, um ambiente que nós conhecemos, torna-se também mais confortável neste sentido. Por isso eu acho também, mais uma vez, relacionado com essa questão, também tem a ver com quem está do outro lado. E eu sei que para ti é diferente, daí eu estar a falar sobre isto, então gostava que explicasses um bocadinho esta questão de porque é que este público, por exemplo, para ti foi mais desafiante do que foi para mim neste caso. Sim, eu acho que depende muito. Na verdade, eu sinto-me mais confortável em pessoas que eu não conheço. Mesmo que seja mais desafiante em termos de os prender, porque eu já palestrei só para homens, ou seja, já dei aulas só para homens, já dei aulas para pessoas só com acima de 50, então... às vezes é desafiante porque eles não o entendem ou não estão predispostos a ouvir ou então acham que vem-te ali, principalmente no meu caso, uma miúda com 24 anos, é o que eles pensam, o que é que vêm para aqui ensinar? Eu já tive muitas situações destas e mesmo que seja mais desafiante eu gosto mais. Porquê? Porque quando as pessoas não me conhecem eu consigo criar na cabeça delas a primeira impressão que eu quero, porque é a primeira vez que elas me ouvem falar, a forma como eu estou vestida importa, a forma que eu falo importa, a forma como eu me posiciono ali em frente a elas importa. Agora, quando nós estamos perante uma audiência que já nos conhece de outros sítios, pode ser, no caso da nossa palestra, pode ser uma aula que tu vais dar a alunos, um evento presencial, enfim, as pessoas já têm uma primeira impressão sobre ti, então elas já têm na cabeça delas uma opinião formada sobre aquilo que tu vais dizer. E para mim essa audiência é mais difícil para mim, ou seja, eu fico mais nervosa quando são pessoas que eu conheço, porque elas já me conhecem. Então como elas me conhecem, já têm uma opinião formada sobre mim, eu fico mais nervosa porque eu penso assim... Se houver alguma coisa que eu vou dizer que for contra a opinião que elas têm sobre mim, elas vão estar muito mais atentas e em cima. E se for alguém que nunca te conhece, é aquilo que estás a dizer para elas é a verdade. Ou seja, não tem outra. Quando pergunta, alguém aqui me conhece? Ninguém levanta a mão, eu fico assim, boa. Tenho uma ótima oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E quando é ao contrário, quem é que aqui não nos conhece? Ninguém levanta a mão. Estás a ver? Eu já fico tipo, boa, ok. Pronto, é mais por aí. Achas que isto tem a ver de alguma forma com as expectativas que tu colocas em relação a estas posições? Porque num caso, ou seja, se calhar na tua cabeça, é isso que eu quero perceber, já existe uma expectativa por quem está do outro lado em relação a ti, em relação ao conteúdo que tu vais trazer ou que vais falar, e nesses casos em que é desconhecido não há nenhuma expectativa. Achas que é por aí ou é outra razão?
Eu acho que pode ter a ver com isso, sim. Eu acho que tem mesmo a ver com o medo de não corresponder à expectativa. Eu acho que é totalmente isso. E não há vergonha nenhuma em dizê-lo. Eu já fiz montes de palestras ao longo dos últimos 2 anos, 1 ano e meio, e continuo com medo disso, das expectativas não corresponder, de as pessoas estarem à espera de uma coisa e tipo não ser nada daquilo, e está tudo bem. Agora, eu acho é que nós não nos devemos deixar que isso nos paralise, ou seja, eu uso isso como combustível no sentido de, pá, bora lá, vou dar o meu melhor aqui, e tipo, se alguém não gostar, eu pelo menos sei que dei o meu melhor. Agora, eu sei que há muita gente que tem medo disso e não faz. Tem oportunidades incríveis para fazê-los, não faz, ou então tem, e por causa do medo, acaba por realmente fazer ali uma palestra que nem sequer era parecida àquilo que podia fazer e depois frustra-se com aquilo que entregou. Enfim, eu acho que a maioria das pessoas utiliza isso mesmo como medo e não usa como um combustível. Eu gosto de usar como combustível. Tem essa capacidade, no fundo. Sim, é Sim. isso. É muito... Epá, este tema de falar em público é mesmo aqui... Dá mesmo pano para mangas. E voltando mais uma vez, eu acho que isto muda completamente. Eu acho que vai mudando ao longo da tua vida a forma como tu encaras esta questão, e acho que com treino é possível aqui contornar, mas mais uma vez, é a minha crença se calhar, eu acredito que eu nunca, por exemplo, vou deixar de ficar nervoso antes de uma apresentação, simplesmente vou conseguir diminuir ou se calhar trazer algumas técnicas para que isto seja algo mais leve para mim. Tu, mais nervosa, menos nervosa, vais chegar lá e vais dar show, que eu sei. Mas sabes que eu acho que o nervosismo é mesmo normal. Eu acho que é uma coisa que nós temos que nos habituar a fazê-lo. E há imensas técnicas, nós podemos falar aqui de algumas, que podemos, tanto eu como tu, porque tu foste desenvolvendo isso ao longo do tempo, e eu mesmo que vou sempre melhorando, sempre que vou fazendo uma nova, mas para mim o nervosismo é super importante numa palestra, porque se tu não estás nervoso, aquilo não significa nada para ti, sabes? Achas que é o sentido de responsabilidade? Eu acho que sim, imagina, se tu vais palestrar a um palco, sejam lá 10, 50, 100, 300, não interessa o número de pessoas que está, e tu não estás, nem que seja um nadinha nervoso com aquilo que vais dizer, eu acho que aquilo não é importante para ti, porque às vezes podem ser pelo nervosismo da exposição, mas pelo menos do nervosismo de eu vou entregar um bom conteúdo a quem me está aqui a ouvir. Eu acho que esse nervosismo, eu acho que toda a gente tem. Eu acho que quem diz que não tem esse nervosismo é porque não se importa com quem está do outro lado. Eu acho que mesmo aqueles oradores top que fazem palestras todos os dias, que têm imensos eventos, eles ficam, nem que seja um nadinha nervosos de eu tenho que entregar o melhor que eu sei para aquelas pessoas, porque elas estão a confiar o tempo delas, que é o ativo mais valioso que elas têm, para além dos outros, em mim. Então eu acho que isso é fundamental. Mas eu queria explorar aqui contigo algumas técnicas que nós podíamos, não sei se técnicas, estratégias, não sei, coisas que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, e tanto tu, não é? Porque desde que eu te vi a falar até online a primeira vez versus o que eu te vejo a falar hoje numa palestra, estás super diferente, então tu foste aí fazendo melhorias nesse aspecto, e mesmo eu, que já fui sempre mais à vontade porque já tive outras experiências no passado, mas também fui desenvolvendo ao longo do tempo. Então eu queria aqui explorar contigo isto. O que é que nós podemos, para quem está a ouvir-nos do outro lado, o que é que nós podemos sugerir que a pessoa faça para conseguir melhorar também o seu falar em público, a sua forma de não ficar tão nervosa ou então de utilizar esse nervosismo. Pronto. Ok. Diz. Tentar aí explorar essa questão. Opa, olha, sendo mega honesto e voltando mais uma vez à questão da faculdade, eu nessa altura senti que esta questão do falar em público era claramente algo que eu tinha que melhorar, e na altura fiz 2 ou 3 formações relacionadas com este tema, com esta área, que me ajudaram no fundo a trazer algumas ferramentas. Algumas eu aplico hoje em dia, outras não tanto, tem a ver com a forma como o que me faz ou não sentido. A verdade é um bocadinho essa. O certo é que me ajudou. O que é que eu posso aconselhar e que resulta, por exemplo, para mim? A água, para mim, tem que estar sempre lá ao pé de mim. Nem que seja por descargo de consciência, às vezes nem chega a beber água, mas é tipo... Porque dá-nos para respirar, às vezes, em certos momentos, se bebermos ali um golinho de água quando a coisa pode estar mais tremida, ou estamos a sentir que a nossa respiração está um bocadinho mais ofegante, beber uma aguinha, pausar, depois voltar. Antes da palestra, uma coisa que eu gosto de fazer foi na altura estar com as costas mais direitas para a nossa... Acho que tem a ver com a nossa caixa, estar assim mais preparada para depois chegar lá à frente e falar. E depois, se calhar a nível dos slides, é se calhar a terceira coisa que eu aconselho, pelo menos eu encontrei ali um registro que eu me sinta mais confortável. Já agora deixar essa
essa sugestão para quem fizer sentido. Por exemplo, a questão de nos apresentarmos logo no início é algo que eu evito fazer, a não ser que seja uma audiência que já me conhece assim melhor ou assim. Ou seja, chamar primeiro a atenção com o tipo de coisas e só depois apresentar. E assim, de repente, eu diria que são assim estas 3 coisas que eu utilizo, porque também não sou mega técnico neste ponto. Tu melhor do que eu vais conseguir aqui dar a mais chega. Sim, não, eu acho que para mim uma das coisas mais importantes é nós sermos conhecedores daquilo que vamos falar. E quando eu digo conhecedores não é, mas eu sou especialista neste tema. Não, é vocês saberem de trás para a frente aquilo que vocês vão dizer. Mas isso envolve muito treino. Envolve, claro que envolve, não é? Ou seja, com o treino é que nós vamos conseguindo ser mesmo, ou seja, saber aquilo quase como se tivesse decorado, mesmo não estando. E para mim isso é muito importante, porque caso aconteça alguma coisa, caso os slides não colaborem, caso alguma coisa falhe no projetor, enfim, se vocês souberem aquilo que vão falar, mesmo que não tudo, mas souberem no tema geral, vocês conseguem falar ali com as pessoas de uma forma... Ou seja, direto ao ponto, sem andar ali a enrolar. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes. Tu falaste aí da apresentação, não. Isto é uma coisa que eu aplico quase desde sempre, que é o não apresentar logo no início, porque... Principalmente para uma audiência que não te conhece, é isso que tu estavas a dizer. Se tu te apresentas logo no início, tu estás logo a quebrar os primeiros minutos da palestra, que é de género. A pessoa não vai ouvir ali... Ninguém... É licenciado em X, é pós-graduado em Z, e não sei o quê, não sei o que mais. Ninguém te vai ouvir falar daquilo. As pessoas querem ouvir-te para falar sobre o tema que tu conheces, para lhes dar conhecimento a elas. Ninguém quer ouvir falar sobre ti. A não ser que tu já tenhas uma certa presença no mercado, que as pessoas querem muito saber sobre ti. Enfim, depende dos universos de cada um dos mercados. Trabalhar logo essa autoridade logo ao início, não é? Depende dos mercados. Agora, na maior parte das vezes, quando contratam para dar uma formação, uma palestra, uma aula, as pessoas querem o conhecimento, elas não querem a pessoa só. Então, se nós começamos ali, hoje vamos falar sobre isto, meu nome é isto, eu fiz isto, não sei o quê, pronto, corta logo. Então, eu gosto de começar ao contrário. Eu pego logo na maior dor delas e nas maiores perguntas, vou logo direto e depois, olhem, agora antes de continuar, deixa-me apresentar. Então, tu já ganhaste as pessoas, elas já querem ouvir sobre quem é que tu és para estás a falar daquilo tudo e depois tu continuas a ganhá-las. Isto é muito importante numa palestra. Eu ainda agora estava a falar sobre isso na minha newsletter, que é muito importante para mim agarrar as pessoas, a retenção numa palestra, porque assim, pôr, entre aspas, 200, 300 pessoas numa sala, não é fácil, mas percebes? Agora, pôr essas pessoas lá e retê-las do início ao fim de uma palestra é difícil, porque as pessoas têm tantas distrações, têm o telefone, têm o papel, depois têm mais qualquer coisa que vão mexer, depois têm o computador, depois têm o trabalho, depois têm a mensagem, têm tanta coisa que se nós não conseguirmos é muito difícil. E mais do que ser conhecedor do tema, para mim é muito importante haver, ou seja, a tua apresentação está estruturada. E quando eu digo estruturada não é só pôr ali uma data de slides e aquilo estar a brincar, é haver uma estrutura, ou seja, eu saber por onde é que eu vou começar, onde é que eu me vou apresentar, a seguir o que é que eu vou fazer e a ver o final. E isto tem que ser uma estrutura que, para mim, não há uma estrutura incrível, eu acho que pode haver em livros, etc. Enfim, em algum destes deve haver algo sobre falar em público, mas eu acho que há uma coisa muito importante que é tu teres o início da tua apresentação, como é que tu vais puxar a atenção das pessoas, depois onde é que tu te apresentas, onde é que tu vais conhecer melhor o teu público. Para mim esta parte é muito importante, principalmente numa formação. Quando tu fazes uma formação, tem que haver um momento onde tu vais conhecer cada uma das pessoas que está ali, porque só se tu souberes quem é que está ali é que tu vais conseguir comunicar para elas. Então, essa parte é muito importante numa formação, num falar em público. Depois, como é que tu vais passar o conhecimento, o grosso modo? E aí pode ser da forma mais original que tu quiseres. Pode ser mais técnica, dependendo da área. Pode ser mais original, pode ser, enfim, mais fora da caixa. E depois a parte final, que não pode ser só obrigado. Tem que haver ali... alguma dinâmica. Uma dinâmica. Ou então, por exemplo, um desafio que tu fazes às pessoas, ou uma frase muito marcante tua que tu queres que as pessoas tirem fotos, partilhem. Não pode ser só obrigado e olha, tá bom, espero que tenham gostado, obrigada, vou-me embora. Não. Fazer ali alguma dinâmica. E eu acho que isso é bastante relevante. Queria só tocar também naquilo que tu disseste, que foi da água e da respiração. Eu acho que isso é subestimado, ou seja, por baixo é subestimado. As pessoas subestimam muito isso. E eu também. Eu às vezes vou fazer palestras, nem me lembro de levar água e depois estou lá, já estou ali a morrer e não tenho água perto de mim. E tu por acaso tens sempre boa atenção nisso de levar a água e não sei o que, às vezes até paras para beber. Eu não, eu ligo tudo, quando me lembro já estou a ficar sem voz. E eu acho que isso é muito importante. E a questão das pausas, ainda que eu acho que isto depende muito do estilo de comunicação de cada pessoa, mas as pausas para mim também fazem muito sentido. Quando são duas pessoas a me apresentar é melhor que tu consegues ir pausando, como foi o caso da nossa palestra. Sim, claramente dá aquele momento para respirar, para refletir um bocadinho.
E tu tocaste aí num ponto muito, muito interessante que é, afinal ao cabo, é importante nós obviamente sermos conhecedores da palestra, sermos conhecedores do conteúdo que vamos partilhar e termos um fio condutor da palestra. É isto que depois também nos permite, se calhar, mandar uma piada a meio, se calhar ter aqui uma interação preparada com o público, porque quando metemos alguém do outro lado a interagir connosco, vamos fazer com que eles nos deem mais atenção, vamos fazer com que eles fiquem mais ligados aqui à nossa palestra, formação, não é? Sem dúvida, por isso é que as grandes palestras que nós até vimos o ano passado para 8 mil pessoas no FIRE, eles às vezes mandam as pessoas levantarem, se darem as mãos, fazerem qualquer coisa, levantarem o telefone para fazer... Enfim, eles estão sempre a mandar as pessoas a fazer alguma coisa que é para tornar dinâmico, isso é muito importante. E eu acho que isso também se prende aqui com uma coisa muito interessante quando estamos a falar em público, que é a parte... ou seja, a linguagem corporal, não é? E nós até tivemos a palestra do Alexandre Monteiro sobre isto lá no evento que fomos, e eu acho que isso é muito importante, ou seja, onde nós pomos as mãos, para onde nós olhamos, se temos já coisas na mão ou não, as canetas para mim não funciona nada. Eu sei que se diz, mas é que as pessoas costumam levar aquelas com um cliquezinho e aquilo faz um som horrível. E então, o que é que tu dirias? Porque eu sei que isto da linguagem corporal... Enfim, é diferente para todos, não é? Eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas, por exemplo, no contacto visual com as pessoas. Há pessoas que não gostam tanto, gostam de fixar um ponto e olhar para ali. O que é que tu achas neste aspecto da linguagem corporal? O que é que tu dirias? O que é que tu fazes? Olha, nesse dia foi um bocado mais desconfortável essa parte, porque o Alexandre Monteiro basicamente teve a falar sobre todos os sinais que nós transmitimos ao nível da linguagem corporal. E agora que eu estou mais consciente e que estamos a falar sobre isto, eu estou a tentar ter cuidado do que é que faço. Que foi isso que aconteceu na altura. Mas acho que ele acabou por responder também a essa questão que lhe fizeram lá, que é... eu acho que não dá para evitar a 100%, mas se ganharmos consciência que nós de alguma forma fazemos algo a nível de gesticular, ou imagina que falou daquela cena do nariz, aqui, os toques que fazemos e tudo isso, se conseguirmos ganhar essa consciência sobre o que fazemos, tentar de alguma forma evitar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que depois também deixamos de ser nós se não formos de determinada forma. Tipo, imagina, eu mexo-me mais quando sinto que estou mais nervoso ou assim, mas é algo que eu já ganhei consciência. Por exemplo, aqui no podcast, no início, se viram o episódio 1, ou foi o 0, e já agora fica ao convite, para, se ainda não viram, verem esse episódio, mas eu mexia muito mais do que mexo hoje em dia. Ou seja, ganhei essa consciência, é uma coisa que eu posso perfeitamente alterar. Então... acho que podemos ter esse cuidado nas nossas apresentações a trabalhar aqui esta questão, mas de resto não me preocupo mega com esta parte, sendo o mais sincero possível. E tu achas que é importante a parte do tom de voz? Porque eu às vezes vejo palestras, pessoas têm um tom de voz muito baixinho, ou um tom de voz assim, ou uma forma de falar muito lenta, não sei o quê. E vamos ser honestos, toda a gente tem o seu tom de voz e a sua forma de falar, mas quando estamos a ouvir alguém falar em público e o som é monocórdico, ou a pessoa fala muito baixinho, ou não tem o ritmo, que isso acaba-se por se treinar, não é inato, mas acaba por se treinar, não é? O que é que tu sentes em relação a isso? Por exemplo, a mim custa muito prestar atenção a uma palestra, a não ser que eu esteja mega interessada no tema, custa muito prestar atenção a uma palestra em que eu mal ouço a pessoa, ou ela fala muito devagar, ou eu não, estás a ver? Custa muito prestar atenção a isto por causa que eu tenho um ritmo acelerado também. É claramente diferente, não é? Se estivermos a ouvir, e não vale a pena sermos hipócritas daqui, se estivermos a ouvir alguém que é mais monocórdico, a nossa probabilidade de desligar do que aquela pessoa está a dizer, ainda que ela seja muito boa e que o conteúdo seja ótimo, é muito maior do que alguém que faça variações no ritmo da voz, e acalma, e depois suba, e depois... Ou seja, torna aquilo, entre aspas, muito mais dinâmico, e isso faz também com que nós fiquemos mais agarrados ao conteúdo. Acho que não há como em relação a isso. E isso claramente também é uma coisa que se pode treinar e ter preparado, ou seja, a palestra para aqui vou dar mais entoação a isto, ou vou falar com esta voz, ou vou fazer com este tom de piada. Ou seja, isso dá para treinar, obviamente. Agora, há aqui outra coisa que eu também queria falar contigo em relação a apresentações, e neste caso falar em público pode ter muito a ver com isto, que é a parte de deixares de ser só tu na apresentação e começares a ver o público como uma parte da tua apresentação. Isto é o quê? Nós até já falámos disto há pouco, mas agora focando mais aqui. A parte de fazeres perguntas, de às vezes utilizares o humor, como tu falaste, de entender como é que eles estão a sentir, ou seja, tu consegues, se te olhares mesmo para as pessoas, consegues perceber se elas estão atentas, se elas não estão atentas, que expressões é que elas estão a fazer, e até podes brincar com isso. Eu às vezes estou nas palestras, imagina, de 2 horas, já dei uma agora a semana passada, em que eles ao fim de 1 hora já estão... E não é porque eles não estão a gostar, é porque é cansativo. Só que pronto, enfim, para algumas pessoas não, para outras é, isto depois depende. Então tu consegues ver. E também na questão de... Eu, por exemplo,
gosto muito de utilizar coisas durante as palestras, histórias que eu já passei com clientes meus ou eu própria. Então, como é que tu vês esta questão da interação? O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu achas de palestras que tu vês boas? O que é que tu gostas que os outros façam? O que é que tu achas nesta questão da interação? Antes de chegarmos aí, pode haver aqui um ponto também interessante, que tu também me trouxeste mais essa consciência, que é, se soubermos a data e principalmente o horário em que vamos fazer, podemos adaptar aqui ao contexto, porque é diferente nós ouvirmos um conteúdo depois de, tipo, às 19 horas, depois de ter, imaginando que estamos num evento em que já houveram N palestras, é diferente a alguém estar a receber um conteúdo às 19 horas ou alguém estar a receber às 9 da manhã ou às 11. Ou seja, também tentar adaptar o nosso conteúdo para o momento do dia em si, ou neste caso, a duração também pode ser interessante. Ser 1h30 é diferente de ser algo 45 minutos, temos muito mais capacidade e temos que pôr mais pace naquilo que falamos. Então essa parte, antes desta questão da interação, acho que é super relevante. Em relação à interação, a Mega concordo que é super importante, afinal ao cabo, isso vai nos permitir também de alguma forma adaptar, ainda que seja tipo em direto, ao vivo, a forma como estamos a conduzir a palestra, porque percebermos que o público está a ficar mais X, está a ficar mais Y, nós podemos ir mais para um lado ou mais para o outro. Depois tens aquela questão que tu falaste de fazer mesmo perguntas que nos façam guiar, por exemplo, com os exemplos que damos, não é? Se percebermos que este tipo de exemplos estão a resultar melhor, ou se eles são de uma determinada área, dar mais exemplos daquilo vai fazer com que eles tomem mais atenção, não é? Haja mais identificação por parte de quem está do outro lado, fazer de alguma forma piadas, ou mesmo perguntar coisas, nem que seja de forma mais isolada a uma ou outra pessoa, também pode fazer com que haja mais atenção para o nosso lado. Então acho que há um conjunto de técnicas aqui que nos ajudam a chamar a atenção e a também a conseguir guiar de forma mais personalizada e que agregue mais valor ao outro lado fazendo este tipo de interações. Tu fazes esta questão, ou tens muito mais domínio ainda desta parte e fazes com expertise, por isso acho que pode ser muito interessante explicares também qual é que é o teu racional na forma como tu conduzes e explicares, como eu estava a dizer no início, as alterações que fazes se calhar quando fazes algo mais curto, ou quando fazes num horário e quando fazes no outro. Como é que tu olhas para esta questão também? Eu acho que isto é muito uma questão de treino. Se eu for ver as minhas primeiras palestras, elas não têm nada a ver com as que eu dou hoje em dia. Porque lá está, à medida que vocês vão treinando e tendo as oportunidades, vocês vão conhecendo onde é que o público tipo adormece mais, entre aspas, ou seja, desliga. Ou seja, onde é que os ganhas? Foi muito interessante na última palestra que eu dei, tu disseste assim, quando tu falaste daquilo, tu ganhaste a audiência. E isso é super interessante, ou seja, para a próxima se calhar já vou ter em consideração uma audiência que eu não conheço, começar por aí. Então, assim, em relação ao horário, eu acho que é muito interessante, nós temos muita atenção, onde é que é a palestra, ou seja, onde no sentido em que horário é que é a palestra, porque se eu for dar uma palestra de manhã, as pessoas vão estar muito mais predispostas a ouvir aquilo que eu tenho para dizer de forma técnica. Se eu for dar a seguir ao almoço, depois do almoço a gente já sabe, estamos moles, comemos, apetece dormir. Então se eu for dar uma palestra mais técnica, assim mesmo, com muita coisa depois do almoço, eu provavelmente sei que as pessoas não vão estar predispostas a ouvirem. E a mesma coisa que ao final do dia, se elas tiveram um dia cheio de palestras, não é? Por isso é que normalmente aulas teóricas, não é? A matemática era quase sempre de manhã ou logo a seguir ao almoço, entre o horário todo. Ninguém punha ao final do dia, quase. Só se fosse impossível. Porquê? Porque a atenção já está muito dispersa. E depois acho muito interessante, é uma coisa que eu até comecei a desenvolver agora ultimamente, que não aconselho assim mega para quem está a começar. Eu às vezes com os mesmos slides dou uma palestra de 40 minutos ou de 2 horas. Consegues adaptar? Porquê? Porque aquilo que eu abordo em cada ponto, ou os exemplos que eu dou, as histórias que eu conto, tem muito a ver com o tempo que eu tenho e com a audiência que eu tenho do outro lado. Então, às vezes eu posso dar uma aula de 40 minutos, onde eu estou pá, não é? E dou poucos exemplos, faço só de uma coisa a outra. Outra coisa é eu estar a dar uma palestra de 2 horas, onde eu toco em mais alguns tópicos, mas eu dou muitos exemplos daquela área, eu faço perguntas para quem está do outro lado, eu pego em casos específicos. Então, ou seja, uma palestra que tu consegues dar em 45 minutos, tu de repente consegues estendê-la para 2 horas porque tu vais acrescentar coisas muito importantes. E eu gosto muito de trabalhar nesse aspecto. Não tem que ser com os mesmos slides, mas se vocês têm uma boa estrutura, não têm que a mudar totalmente. Quando são audiências super distintas, mas a mensagem passa de uma forma boa e a vossa forma de passar a mensagem. Agora, eu acho que é muito importante isto, que é eu perceber quem é que eu tenho do outro lado, quanto tempo é que eu tenho de me entregar a mensagem e como é que eu vou fazê-lo. Eu gosto muito de intercalar o conteúdo que eu vou dando com histórias e com perguntas. Ou seja, quem é que por aí faz isto também ou acha isto? As pessoas levantam a mão. E depois se eu vir que há uma pessoa ou duas, eu puxo-as mesmo. Então, e o que é que faz? E isto é uma forma de ganhar as pessoas. Agora, claro que isto não é no início, porque se vocês forem logo à pessoa no início, vocês vão assustar, ela não vai levantar mais a mão o resto da palestra. Principalmente se for alguém que não vos conhece.
Então eu acho que, mais do que a arte de saber falar em público, do nervo, do tom de voz, etc., é muito importante saber lidar com o público. Ou seja, eu acho que a coisa mais importante em falar em público, principalmente presencialmente, ou seja, porque hoje em dia já a falar em público numa palestra online, enfim, com o mundo que nós temos, isto cresceu muito. Mas eu acho que o mais importante do que falar em público é falar para o público. Então, quando nós temos aquelas pessoas à nossa frente, nós temos que pensar, elas estão aqui com um propósito. Eu tenho que servir esse propósito, senão não vai compensar para elas. Então eu acho que isto é muito importante. Mega concordo. Já agora, deixa-me acrescentar, não sei se quem está do outro lado ouviu a palestra no Marketing Masters Live do Vitor Damasio, sem qualquer tipo de apresentação, e ele falou que uma hora e qualquer coisa, e aquilo tipo, tinha uma mega estrutura e ele mega agarrou à audiência. Por isso eu acho que é com treino, e quando tu dominas aqui esta questão da comunicação, dá para fazeres o que tu quiseres. Afinal ao cabo, quando vais lá à frente, ele obviamente tem muita experiência, muito track record nesta área, muito conhecimento, então pareceu simples, mas certamente tem muito a ver com aquilo que ele viveu todo este tempo. Deixa-me pegar aqui numa questão que falaste, que pode ser interessante também nós explorarmos aqui ligeiramente, que é a questão de palestrar ou dar formações online versus presencial. Quais é que achas que são para ti, ou o que é que tu notas de grandes diferenças, ou até como é que tu adaptas um contexto para o outro? Que diferenças é que tu notas principalmente nisto? Olha, as principais diferenças que eu noto é mesmo isto, do público. Tu online, para além de conseguires pôr as janelinhas, tu não tens uma visão do público como tens no presencial. No presencial, quando tu estás em cima de um palco ou lá à frente, tu consegues olhar para todos, pelo menos eu tenho essa visão, tu olhas para toda a gente e tu consegues perceber quem é que está ligado, quem é que não está, quem é que está no telefone, quem é que não está, quem é que está a olhar, quem é que reage, quem é que sorri. Tu consegues ver. E no Zoom é muito difícil. Tu não consegues ver as pessoas no telefone a maior parte das vezes, tu não consegues ver as pessoas, o que é que elas estão a fazer, tu não consegues perceber se elas estão a olhar mesmo para o ecrã ou se estão a fazer trabalhar enquanto estás a dar a palestra, enfim. Há uma data de coisas que não consegues. Para mim, o online é mais difícil de cativar do que o presencial. Porque o presencial, quem é que está aqui? Levanta a mão. As pessoas vão olhando. O online é mais difícil. Agora, o online permite uma coisa incrível, não é? Ainda ontem antes de ontem, não sei. Estava a dar uma palestra que, basicamente, eu estava a pensar assim. Ok, isto é super interessante, só que eu estou a olhar para aquelas pessoas e eu nem sei se elas estão aqui ou não. Eu tinha que as puxar. Escrevam-me aí no chat. E o que é que vocês acham disto? Ou seja, tens que puxar para as pessoas irem escrevendo, porque se tu fazes só a palestra o tempo todo e não interages e não nada, tu podes perder as pessoas. E depois, no online, há outra coisa para mim muito importante, que é a relevância do tema. Tem que ser muito interessante, senão as pessoas vão desligar. Enquanto no presencial, tu tens de estar ali e tens, não é? Ou seja, tu sentaste ali, podes-te levantar e ir embora, mas é muito raro que isso aconteça. Estás ali e tens. No online, não. No online é muito fácil tu clicares no sair da sala do Zoom e ninguém sabe que tu saíste. Ou seja, é muito simples tu fazeres isso. Então, no online, a relevância do tema tem que ser muito maior. No presencial, para mim, é a presença que tu tens e a forma como tu interages com o público. Para mim, são as principais diferenças. Sim, claramente. No online, ou seja, existem nos dois lados, mas no online ainda tens mais distrações do que existe no presencial, então Sim. acho que pode ser desafiante nesse sentido. Deixa-me só dar a minha chega. Eu, do ponto de vista de alguém que fica mais nervoso, por um lado, para mim acaba por ser mais confortável estar atrás do PC, digamos assim, a dar uma palestra, uma formação, do que me expor, mas tem outro tipo de vantagens, claramente, do presencial. Eu acho que é treino também, porque eu acho que quando tu consegues passar a tua energia, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto é passar a energia. No presencial é mais fácil, no online... Concordo. Ainda que traga estes nervos, acho que no presencial passa mais a tua essência, a tua energia do que ali no online. Fica, se calhar, mais formatado, inconscientemente. É isso mesmo. Tem aqui uma coisa quase final para nós terminarmos, que é, acho que é uma coisa que as pessoas não pensam sobre, mas agora que eu vou tocar no assunto, vão pensar, realmente, como é que tu fazes isso também? Que é em relação às perguntas que a audiência faz. Ok? Ou seja, quando tu estás a dar uma palestra e no final, dúvidas ou perguntas, e realmente as pessoas levantam e têm, porque eu acho que para quem fica nervoso com o falar em público, a primeira parte já é difícil, mas a segunda, onde tu tens que responder à dúvida ou coisa que tu não preparaste, ou seja, tu não fazes ideia o que é que a pessoa vai perguntar, para quem não está confortável ou falar em público já é mais desafiante, eu acho que esta parte pode ser pior ainda. O que é que tu achas? Sim, eu sentia esse receio no início, mas acho que honestamente é mais da nossa cabeça, porque o tema que nós trazemos, ou aquilo que nós vamos abordar, ou abordamos nessa palestra ou formação, afinal ao cabo é algo que nós dominamos. Ainda que a pergunta possa vir aqui um bocadinho mais fora do âmbito do tema, afinal ao cabo eu acho que nós temos a expertise para conseguir dar uma resposta que ajude de alguma forma a pessoa que está do outro lado.
ainda que às vezes as pessoas façam perguntas muito específicas, ou seja, nós precisávamos ter mais enquadramento para dar uma melhor resposta, eu acho que, dominando aquele tema que nós falámos, as pessoas não vão fazer perguntas mega repescadas na maioria dos casos. Ainda que façam. Depois nós conseguimos de alguma forma dar a volta e tentar puxar as pessoas para aquilo que é o tema ou o conteúdo daquilo que nós falamos. Eu acho que no início havia esse receio da minha parte também, honestamente, e hoje em dia já estou muito mais à vontade e eu gosto que as pessoas façam esse tipo de perguntas porque pode vir ali um ângulo diferente do que foi abordado e trazer uma experiência real, não é? Porque as pessoas quando têm dúvidas é se calhar sobre uma realidade que nós não abordámos naquele tema. Então eu acho que é também uma parte relevante das formações ou das palestras quando há esses momentos de dúvidas. Também acho que sim, acho que é super interessante. Boa, então olha, assim como mensagem final de como é que nós poderíamos aqui finalizar este episódio de falar em público, acho que era importante deixar aqui uma mensagem pelo menos do meu lado, também quero ouvir a tua. Para mim o mais importante para quem nos está a ouvir e ainda tem dificuldades em falar em público ou é uma coisa que assim que se fala no nome ou surge um convite, a minha vida é uma confusão e agora o que é que eu vou fazer? Nem durmo à noite, nem consigo dormir. Para mim é muito acreditar e eu acho que isto é em tudo na vida, não é? É processo, ou seja, progresso. Ou seja, não vão ser bons se nunca começarem. Então eu acho que mais do que querer ser o melhor, querer fazer a melhor palestra, querer ganhar um prémio, querer ir a uma TED Talks, enfim, fazer tanta coisa, eu acho que começava por eu vou fazer a minha primeira palestra, vou entregar o melhor que sei e eu vou se calhar gravá-la ou pedir a alguém para gravar para eu rever tudo e perceber onde é que eu posso melhorar. Eu vou voltar a fazer uma palestra diferente, eu vou preparar a palestra, ou seja, foco no progresso, insistir até ficar bom, ser consistente nisto, não é fazer uma e nunca mais fazer e querer melhorar só com uma feita. Então, para mim a mensagem final é tentar até ficar bom, na verdade. E quando estiver bom, tentem mais ainda para ficar excelente. E a tua mensagem final? Claramente estou alinhado com aquilo que disseste. Vai ser um bocado clichê isto que eu vou dizer, mas a verdade é que é a tal questão do desconforto. Para mim, esta questão ainda é desconfortável, mas eu sei que tenho mais a ganhar a ir para este desconforto do que em não ir e ficar na minha e fugir, afim ao cabo deste tópico que acaba por ser assim mais desafiante. E nós não tocámos aqui muito neste episódio, mas afim ao cabo, quando nós nos pomos, quando nós vamos para um palco, seja no online, seja no presencial, nós, entre aspas, somos colocados ali numa posição mais de autoridade. Se trouxermos bom conteúdo, temos muito a ganhar com as pessoas que nos podem ali ouvir naquele contexto. E nós temos ganho alguns negócios também, tu principalmente por fazeres mais quantidade, por fazer isto. Ou seja, por sair aqui da nossa zona de conforto e nos expormos. E esta questão de fazer a nossa mensagem chegar a mais sítios. E da forma como nós fazemos também é mega relevante. Então concordo contigo, acho que é fazer e melhorar pelo caminho, usando aqui mais algumas técnicas e tudo isso. Ainda tenho um longo caminho a percorrer nesse sentido, mas acho que claramente é uma área que eu quero apostar de forma contínua na minha área profissional. Boa, eu acho que sim, acho que nós ganhamos muito quando nos expomos. Portanto, eu sei que para algumas pessoas é difícil, mas não... Pensem no que é que vocês podem ganhar em vez do que é que podem perder de que alguém fale mal ou que não corra assim tão bem. Sim. A primeira de todos não foi incrível, então... Eu acho que é isso, é a parte para nós próprios, desenvolvermos isto enquanto soft skill e confiança, tudo o resto que trabalhamos quando nos pomos, e depois o resto, a parte profissional é obviamente importante e se não olharem de uma forma, olhem de outra, não é? Tipo, façam esse esforço para que consigam eventualmente ter esse retorno, não é? Porque isto não é certo. É isso, é isso mesmo. Mas é fazer. Vamos ao nosso momento. Então, queres começar hoje tu? Queres que eu comece? Sim. Então, bora lá. Vamos ver se dá match. Então, o que é que temos aqui hoje? Vamos lá ver. O que é que diz aqui este papelinho maroto? Ui. Decorar o que vais dizer. Isto, mais uma vez, está relacionado com falar em público. Decorar o que vais dizer. Se dá match ou não. Para mim, não dá match. Para mim, já deu match. Eu percebi que não dá match hoje em dia porque eu ficava ainda mais nervoso. Afinal, ao cabo, este tópico faz todo o sentido de vir aqui porque não explorámos e eu ficava muito mais nervoso porque eu me prendia muito às palavras, ao discurso ali treinado e percebi que tendo uma apresentação que me guie naquilo que eu tenho que dizer, entre aspas, fico muito mais solto e sou muito mais eu. Então também não dá match hoje em dia. Eu achava que dava no passado. Eu acho que nós aprendemos a fazer isto na escola. Na escola nós éramos muito guiados a temos de decorar. Vamos fazer uma apresentação em inglês, temos de decorar. Vamos não sei o quê. Algumas pessoas, temos de decorar. Não sei. Então como nós ficámos tão decorar,
Ou seja, de repente nós vimos para o mundo real, entre aspas, e decoramos também. E depois há essa questão, que é eu perco-me o chapéu, já foi a apresentação. Então eu gosto muito mais do, quando é decorar, então que decorem aquilo que vocês falam no dia-a-dia e não a palestra, não é? Que aquilo seja uma coisa para vocês. E agora, o próximo, vamos ver o que é Vou aqui ao meu papelinho. Usar humor na palestra. Para mim dá match, claramente. Eu acho que é uma forma que pode conquistar o outro lado, mas ao fim e ao cabo também tem que fazer parte da vossa essência, não é usar porque sim. Sim. A mim eu acho que dá match dependendo da quantidade. Eu acho que pôr imensas coisas do humor não dá match, mas usar assim de vez em quando uma saídazinha ali para quebrar o gelo ou para eles rirem-se um pouco, já dá match, eu já fiz e resultou. Eu acho que depende muito, lá está. E também depende da audiência que tens do outro lado. Eu acho que tens que, para mim, tens que os sentir. Se tu sentes e sentes que eles brincam e que dizem uma coisa e riem, se tu tens abertura para fazer. Se tu fazes uma vez e fica tudo assim a olhar para ti, tipo, não é fixe. E depois temos de ter um cuidado, né? Que isso depois também não podes desvirtuar o resto da palestra, senão as pessoas estão a gostar mais por seres um comediante do que propriamente seres um expert no tema que falas. Pronto, é isso. Finalizámos então o episódio de hoje, esta semana. Gostei muito, um tema assim mais, pelo menos para mim, mais fora do meu contexto. Sim. Mas acho que é super foi bom relevante. e que agregamos. Porque é isso, é um tema mega, mega importante para qualquer profissional, pessoa. Seja em que área for. Sem dúvida, eu acho que é muito importante. Eu acho que toda a gente que é empreendedor, que quer ter o seu negócio, chegar a mais pessoas, pode não ser fazer mega palestras, mas o falar em público é muito importante. O falar em público às vezes é de 1 para 2, de 1 para 3, numa reunião de networking, num evento, e é muito importante nós quebrarmos isto, porque se nós não conseguimos nem falar para 1 ou 2 outras pessoas, então falar para 100, 200, 300 vai ser mais complicado. Pronto, espero que tenham gostado também desse lado. Estou muito feliz por estarmos aqui em mais um episódio do Deu Match Podcast. Eu gosto muito deste tema, gosto muito de todos os temas que temos trazido. Acho que tem sido fundamental para cada um de vocês que está desse lado. Mas digam-nos, façam-nos chegar. Não se esqueçam também de subscrever aqui o nosso canal, se estão a ver no YouTube, no Spotify. Também dá para seguir, por lá, mas se estiverem a ver no YouTube algures aqui onde eu estou, vai aparecer aqui uma bolinha para vocês seguirem, e algures onde a Bruna está, ou aqui no meio vai estar o episódio anterior, caso ainda não tenham visto. Fiquem desse lado, sigam-nos se ainda não seguem, e contamos com vocês todas as quartas-feiras. É isso mesmo, até para a semana! Até para a semana!